Salve! Olha, eu estou aqui com Guilherme Boulos, um grande paulistano que a gente conhece, mas precisava conhecer melhor. Por isso que eu estou aqui para conversar com ele. E acho muito bom saber que você é nascido aqui na capital, você é paulistano. Nasceu onde? Nasci, foi no Hospital Santa Catarina, Maternidade Santa Catarina, registrado no cartório da Bela Vista. Minha certidão de nascimento está lá. Filho de um médico? Fala do seu pai, sua mãe. Chico, meu pai médico, infectologista, minha mãe também. O casamento do meu pai com a minha mãe é meio a cara de São Paulo. Minha mãe é paraibana de Campina Grande. Opa! Se formou em medicina na Universidade Federal da Paraíba e veio fazer a residência em São Paulo. Meu pai é da comunidade árabe. Meu avô libanês. Esse Boulos é árabe, né? É, Boulos é árabe. Boulos em árabe é Paulo. Meu avô veio para o Brasil, para o interior de São Paulo, montou mercearia, como boa parte dos libaneses que veio aqui com comércio e tal. Os Brimo. Os Brimo. Se estabeleceu em São Paulo e meu pai se forma em medicina e eles se encontram na residência no Hospital das Clínicas, se casam e construíram a trajetória deles. Quantos irmãos são? Eu tenho duas irmãs. Duas irmãs. A Renata e a Fernanda. Eu sou o mais novo. E você estudou aqui em São Paulo? Você teve uma infância toda aqui? Que bairro que era? Quando eu nasci, meus pais moravam em Pinheiros. Depois foram para Pompeia, Perdizes. E enquanto eu morei com eles, morei lá. Eu queria saber como é que foi essa coisa de você, sendo filho de uma família de classe média, mas de uma médica e de um médico, né, com conforto. Como é que você foi morar com sem teto, cara? Às vezes as pessoas me perguntam, Chico, eu saí de casa com 18 anos de idade para ir morar numa ocupação do Movimento Sem Teto, numa comunidade. Tinha concluído o secundário e tinha entrado na faculdade. De quê? De filosofia, na USP. Falaram, pô, seus pais, como é que seus pais reagiram? Quem me inspirou a seguir esse caminho foram meus pais. Meu pai ficava às vezes 15 dias fora de casa, em aldeia indígena na Amazônia, fazendo tratamento de malária. Minha mãe, hoje ela ainda coordena, já era para ter se aposentado, está com 73 anos de idade, mas ela ainda coordena o ambulatório de mulheres vítimas de violência sexual no Hospital das Clínicas. Trabalham no SUS desde que o SUS existe, uma vida toda. E minha mãe chegava em casa e contava a história dos pacientes, das pacientes dela. Meu pai contava as histórias. A gente, criança, absorve, né? Um dia, eu fui na padaria com a minha mãe. Não esqueço nunca, devia ter uns 6 anos de idade. A gente estava chegando na padaria, tinha um morador de rua e veio pedir dinheiro. E eu, criança, instintivamente fiquei com medo, abracei minha mãe. Mamãe me pegou pelo braço, botou na padaria, comprou um lanche e fez eu dar para ele. Nunca esqueci dessa cena. E meus pais me deram a oportunidade, a possibilidade de ultrapassar alguns muros e de ver a sociedade de um jeito mais humano, mais solidário. E depois eu fui. Aí montei grêmio estudantil na escola. Aí comecei a arrecadar alimento na escola para levar para a população de rua, para o sem terra, para o sem teto. Escola particular? Escola particular à época. Depois eu decidi para uma escola pública. Mas na escola já no ensino médio. Seus colegas, seus amigos te seguiam nessa ideia? Eu juntava uma turminha. Levava lá para conhecer? Levava, juntava. Eu fiquei, uma vez fiz um estágio de vivência que chamava, fiquei 10 dias num acampamento do Movimento Sem Terra, em Itapeva, aqui no interior. E aí eu fui entrando nisso. E eu percebi uma coisa, que às vezes as pessoas me olhavam com um pouco assim, porra, esse menino tá aqui ajudando, legal. E eu falei, pô, eu preciso estar lá. Eu preciso viver isso, até para poder receber a confiança das pessoas. E fui. Fui pro chão de terra batida, barraquinho de lona, lá em Osasco, e fui morar nessa ocupação, viver. Foi o maior aprendizado que eu tive na vida, Chico. Foi no movimento. E você já estava na faculdade? Tinha entrado na faculdade de filosofia. Depois que eu terminei a faculdade, eu fiz especialização em psicologia clínica e fiz meu mestrado em psicanálise. Eu tive grandes professores, sou grato a eles. Mas as pessoas que mais me ensinaram na vida, meus maiores professores, às vezes não sabiam escrever o nome. Foi na ocupação.
Foi gente humilde pra caramba que me deram lições, sabe, de dividir o que não tem. Quando você tem esse pãozinho de queijo aqui e você tem 10 pessoas, você vai dividir parte igual para cada um. Eu vi isso, eu vivenciei isso. No movimento social, eu pude lutar junto com as pessoas e aprender com as pessoas. Mas tinha um limite, porque eu não conseguia resolver o problema das pessoas. E foi isso que me fez depois ir para a política. O que me move continuou sendo a mesma coisa. Mas, estando na política, o que me faz hoje ser candidato a prefeito de São Paulo é ter a possibilidade real, concreta, de enfrentar essas injustiças, de corrigir essas injustiças. Você sabe que na campanha passada para prefeito, eu fiz várias, você faz muitas agendas de campanha. A agenda que mais me tocou, eu fiz uma agenda com mães de crianças autistas, relatando as dificuldades de educação inclusiva. E uma mãe fez um relato aquele dia, dizendo, meu filho, a gente estava falando de educação inclusiva, de como ter acompanhamento nas escolas. Ela falou, meu filho sofria bullying, autista, e um dia fizeram ele comer lixo. Não tinha um acompanhante. O professor tinha que cuidar de 50 crianças. Cara, é uma coisa fácil de resolver. Tem dinheiro, já tem política para isso. É só fazer. Pega a população de rua, que para mim não é um tema de campanha, não é um tema eleitoral, é um tema de vida. Real. Você viveu perto, eu fiquei você sabe. 22 anos. Eu conheço essas pessoas não só por estatística, conheço muitas por nome. E eu sei o que fazer e sei como fazer. Você acredita em Deus? Você é um cara crente, você acredita? Quem que é Deus para você? O que é Deus? Eu acredito em Deus, fui batizado na Igreja Cristã Ortodoxa, crismado. Sim, pela sua ascendência árabe, né? A Igreja Católica Ortodoxa. Minha família paterna era cristã, maronita, no Líbano. Minha família paterna era cristã, minha mãe também cristã, católica. E fui batizado. E sabe o que eu acho desse tema, Chico? Para mim, assim, você sabia que na coordenação do Movimento Sem Teto tem pastor evangélico? Tem missionário? Porque são as pessoas que estão lá, precisam de casa. Quando alguém precisa de casa, ninguém pergunta se ela é católica, evangélica, se ela acredita em Deus. A pessoa está lá. Eu aprendi a admirar o trabalho social de muitas igrejas evangélicas quando, na pandemia, nós fomos criar as cozinhas solidárias e nos becos, nas vielas das comunidades, quem a gente encontrava era pastor, era missionário, eram padres católicos também, distribuindo cesta básica, dando acolhimento espiritual para as pessoas que às vezes estavam sozinhas com depressão, acompanhando casos de violência doméstica. Eram essas pessoas que estavam lá. Então, tem uma coisa, uma missão em comum, sabe, de fazer trabalho social. O trabalho social da igreja nas periferias de São Paulo é digno de máximo respeito. Agora vamos falar de família. Você tem uma experiência muito forte de família dos seus pais, das suas irmãs, né? Tenho, eu devo o que eu sou, minhas virtudes eu devo aos meus pais, meus defeitos são por conta própria. E é verdade porque me ensinaram a generosidade, me ensinaram a ser uma pessoa humana. Isso pode até parecer meio óbvio, né, Chico? Mas no tempo que a gente vive não é. E os valores, cara, assim, a gente recebe antes de tudo na família. Quem te forma, quem te molda é a família. Eu construí a minha própria família também. Você sabe que eu moro no Campo Limpo, no bairro da periferia de São Paulo. Depois. E as pessoas... será que o Boulos mora? Eu já ouvi um monte de coisa em rede social, mora em mansão. Mas eu fui morar no Campo Limpo por causa da Natália, da minha esposa. Porque a Natália é nascida e criada no Campo Limpo. Os pais dela são metalúrgicos, o Stan e a Carmen. A Natália também foi para o Movimento Sem Teto, conheci ela e aprendi a admirar, cara, uma mulher guerreira, lutadora. Então a gente foi casar em 2010. Há 14 anos. 14 anos. E aí a gente teve a Sofia, depois a Laura, e
Cara, rede de apoio é muito importante, porque eu trabalhava professor. Natália também, faculdade, se formou em Direito pelo ProUni. E a mãe dela, a dona Carmen, se não fosse a dona Carmen, bicho, a dona Carmen nos ajudou muito com as crianças. Como toda vó em periferia tem um papel muito importante de rede de apoio. E aí a gente foi morar no Campo Limpo, perto da casa da dona Carmen, mora 5 minutos da casa da minha sogra. E aí fomos morar lá e moramos lá até hoje. Mas o que é família? Você que conviveu com tanta gente na rua. A família é base da estabilidade de um ser humano. Agora, quando a gente vê as pessoas falando em família para pregar uma coisa de ódio, sabe o que eu aprendi? Que nenhuma família é estável e é feliz sem ter um teto. Por exemplo, lutar por um teto é lutar pela família. A pessoa que não tem casa, está morando no aluguel, numa beira de... É alcoolismo, é filho fora da escola, é violência doméstica. Então, você ter condição básica de ter moradia, de ter trabalho, de ter educação dos filhos, isso é que sustenta a família e que vai dar estabilidade para as pessoas. No fim do dia, a turma lá do Bolsonaro tenta se apropriar, fica falando de família para gerar um monte de discussão preconceituosa, mas quem defende de verdade a família somos nós. Nós defendemos a família, porque a gente defende as condições básicas para que as pessoas possam viver felizes e ter uma estabilidade familiar, uma segurança, um conforto, criar seus filhos. Existem várias formas de família. Existe, por exemplo, e essa família é muito comum, a família sem pai. A família da mãe solo, que cria filho e trabalha e tem dupla, tripla jornada. Isso não é uma família? Quando você vira pai, você sabe disso. Eu sei, eu tenho 5 filhos. É um amadurecimento que é difícil de explicar. Obrigado, dividindo nosso pão de queijo. É difícil de explicar, mas para quem é pai, você se entende só no olhar. Você amadurece de um jeito de entender que você é responsável não só por você, você é responsável pela vida, pelas ações de outra pessoa. Você andou viajando aí pelos vários países agora, vendo experiências diferentes. O que você aprendeu com essa experiência? Por exemplo, no Bill de Blasio, Nova York. São Paulo é um pouco Nova York, né? A cidade do mundo. O que o Bill de Blasio fez que você acha que é adaptável? Tem muita coisa. Mas uma delas, Chico, que o Bill de Blasio fez lá, e que na hora que ele estava me falando e me mostrando as imagens lá em Nova York, eu pensei em São Paulo. Ele falou, nós tínhamos galpões abandonados. Que, claro, todas as grandes metrópoles foram se desindustrializando, eram galpões fabris, e viraram cidades de serviços. Nova York virou uma cidade de serviço, São Paulo virou uma cidade de serviço, e esses galpões ficaram lá. Aí viraram lugar para criminalidade. Viraram lugar para uso de droga, virou lugar que começou a ter estupro, ou seja, lugar inseguro. Só que ele falou, porra, eu não podia demolir porque muitos são tombados, são prédios antigos, construções antigas, como aqui. Como você tem na Moca. É isso, Moca, Brás, Pari, uma parte importante da Zona Leste. Retiro. O que ele fez? Reformou e fez centros de oportunidades para os jovens. Uns viraram cidades startups para a tecnologia da informação, criou lá um equipamento, né, internet, Wi-Fi, e botou a turma lá para trabalhar, botou em grupos, fez aqueles coworkings, não sei o quê. O sucesso, Chico, ele mostrando os números, você não acredita. Você consegue imaginar a gente pegar a Moca, Brás, Pari, aquele galpão que ninguém dá nada, a gente reformar aquilo e botar de oportunidade para a juventude? Cheio de vida. Porra, curso profissionalizante, startup, a pessoa quer empreender, a pessoa quer ter formação em TI, em design. Hoje você tem uma economia criativa. Quadra de esporte, a garotada jogar, isso nem inclusive se fala, de noite, né? Né? Pra não ficar de noite na rua, pela manhã, jogando. Ou seja, tem muita coisa que dá para fazer. Isso o Bill de Blasio falou, eu gravei para mim. Agora, eu fui, por exemplo, para Paris. Conversei com a prefeita Anne Hidalgo, que também foi reeleita em Paris. Também era tratada como a socialista que vai... Comunista! O que a Anne Hidalgo fez, cara? Ela está fazendo um projeto pioneiro
chamado Paris 15 Minutos. Qual que é a meta dela? Olha a meta ambiciosa, Chico. Meta é reduzir os tempos de deslocamento médio das pessoas. É transformar em 15 minutos. Em 15 Seja minutos. você onde tiver. E você quer saber? 15 minutos a pé ou de bicicleta. Não é 15 minutos motorizado. Claro, Paris é muito menor que São Paulo. Qual que é a ideia? E acho que a lógica serve muito. É você aproximar o local de moradia do local de trabalho. São Paulo, você vai hoje aqui no centro, você tem em média 400 empregos para cada 100 moradores. Você vai no extremo da Zona Leste, em São Mateus, você tem 8 empregos para cada 100 moradores. Resultado, você tem essa dinâmica pendular. É gente se movendo 2 horas, ônibus lotado, carro, trânsito, poluição. Tendo que acordar às 4 horas da manhã para chegar no trabalho às 7. Agora, e se a gente conseguir distribuir esses empregos, criar estímulos para empresas se estabelecerem na periferia, criar estímulos de empreendedorismo na periferia e distribuir esses empregos pela cidade? Você já imaginou o morador da Zona Leste ou do extremo da Zona Sul, do Grajaú, poder ir para o trabalho a pé ou de bicicleta? O que isso muda? Isso é uma revolução que muda na qualidade de vida. E não é só casa e trabalho, é levar todos os equipamentos de esporte, de lazer, de cultura, é o teatro, é chegar tudo e você distribuir, é o conceito de cidade policêntrica. Eu fiquei impressionado, fui visitar, fui conhecer lá com a Ana Hidalgo e fui para Xangai. Em Xangai, o que eu vi lá de cidades inovadoras, de uso da tecnologia para melhorar a vida das pessoas, sabe o que eles fizeram? Primeiro, 98% da frota de ônibus de Xangai, que tem 26 milhões de habitantes, dá 2 São Paulo dentro, 96% é elétrica, emitindo 0 de carbono, 0 de poluição. Botaram uma central que coloca lá, ó, em cada ponto de ônibus tem um painelzinho que diz o seguinte: próximo ônibus da linha, vamos pensar aqui, da linha Estação da Luz, Campo Limpo, vai chegar em 5 minutos. Tem 3 vagas sentado. São Paulo foi criado, também na gestão do Haddad, um aplicativo, só que hoje eles sucatearam. Não funciona, não está atualizado para a pessoa saber. E dá para fazer muita coisa criativa, Chico. Cracolândia. Como é que você vê solução para isso? Chico, eu acho que o primeiro passo é a gente reconhecer que é um problema muito complexo e difícil. Não tem solução simples. Eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado em psiquiatria. Eu estudei o tema da dependência química, como trata, como resolve. Eu acho que ali, Chico, nós temos que ter 3 linhas de ação integrada. Primeiro, segurança pública. Sabe o que é segurança? É ter um trabalho investigativo da Polícia Civil, que é do governo do Estado, para poder saber como é que a droga chega lá, Chico. Porque a droga não nasce num jardim da Estação da Luz. A droga chega por quadrilhas. Então você tem que ter um trabalho de inteligência para inibir o tráfico. 2, saúde mental. Dependência química é um problema de saúde mental. Agora, você acha que alguém que está no crack, às vezes já há um tempo, num ciclo, essa pessoa vai ir procurar um CAPS? Ou vai aceitar? Você tem que fazer CAPS móvel, consultório de rua. Nós tivemos esse problema, o problema da Cracolândia. Eu fui para Lisboa conhecer, lá tinha uma Cracolândia, eles conseguiram resolver, em outros lugares também. Mas muito menor que aqui. Não, muito menor, lógico, outra proporção de cidade. Mas, consultório de rua, busca ativa, abordagem, você tem que ter os profissionais de saúde lá, chamando as pessoas. Eu vi uma experiência que fizeram na Colômbia, que foi extraordinária, porque de fato muita gente não quer o tratamento a princípio. A pessoa não reconhece mais que tem o problema. Sabe o que eles fizeram? Montaram o consultório de rua, a busca foi pequena. Aí eles botaram do lado do consultório de rua uma plaquinha, dentista. Botaram os dentistas. Fila. Todo mundo queria tratar o dente. É onde dói, né? Aí, quando tinha abordagem, através dos dentistas, eles convenceram mais de 80% a fazer o tratamento de dependência química. E aí o tratamento é caso a caso. Tem casos que é redução de danos, tem casos que é internação. Agora, tem casos que você precisa internar, né, para ter a solução. Agora, o tratamento ali é uma parte. A terceira parte é uma intervenção social. Quem está na Cracolândia, Chico, é pessoa que está desempregada, é pessoa em situação de rua,
é pessoa que perdeu o vínculo familiar. Então, se você não tiver um trabalho social para dar um teto e uma renda, você vai enxugar gelo. Porque você pode até tirar algo, vão vir outros. Então, como que você faz? Hotel social. O programa que o Haddad fez, o de Braços Abertos, começou a fazer isso, não teve continuidade. O hotel social não pode ser lá na Cracolândia. Ele tem que estar distante do fluxo, para você separar a pessoa da cena de uso. Hotel social para acolher. E aí... O que é o hotel social? Hotel social, a prefeitura pega hotéis que estão hoje, inclusive, numa situação precária, quase falidos. Hotéis na região central, em outras partes da cidade, e você vai pagar para que essas pessoas fiquem por um período. Né? Nesse período de tratamento, de desintoxicação. E aí você tem que ter a porta de saída. A porta de saída sempre é renda, é trabalho, Chico. Olha como é que está a zeladoria de São Paulo. Largada. A praça virou um matagal. A calçada está esburacada. E buraco. Buraco na rua, uma loucura. Cidade suja. Às vezes são trabalhos simples, que é um treinamento muito rápido e básico. Faz uma frente de trabalho, bota essas pessoas para trabalhar. Faz aquela da construção civil, um convênio, faz uma escola de formação na construção civil. Olha o tanto boom imobiliário que tem em São Paulo, bota essas pessoas para trabalhar. É uma solução integrada. Segurança, saúde pública, intervenção social. Isso se faz de um dia para o outro? Não se faz. Quem falar isso está mentindo. E não é um trabalho Mas só tem da solução. prefeitura. É um trabalho que tem que juntar ONGs, entidades, Claro, igrejas, entidades sociais que já atuam lá. igrejas. Né? Igrejas, trabalho de acolhimento que você tem. Agora, você tem que ter esse elemento da saúde mental, que é chave. Profissionais, qualificados para fazer esse trabalho. Né? Achar que você vai resolver ali com tiro, porrada e bomba, tentaram. Resolveu? Só espalhou, só piorou. Né? Então, tem solução. Do meu ponto de vista, tem solução. Eu estudei isso, dá para resolver, mas é uma solução que tem que ser integrada de vários aspectos e tem que ter um plano de trabalho. Você seguiu o plano de trabalho. Não fizeram isso. Você estudou isso fazendo estudos na área da psiquiatria, da psicologia, você conheceu outros lugares que enfrentavam problemas semelhantes, não tão grandes, que resolveram. Que resolveram. Lisboa resolveu. Bogotá reduziu drasticamente. Ah, mas então não vai ter gente usando droga? Em qualquer grande metrópole do mundo tem gente usando droga. Isso vai existir. Mas ter aquela situação que nós temos hoje na Cracolândia, isso dá para reduzir consideravelmente e resolver. Bom, você falou em trabalho e renda, e o que muita gente diz é assim, esse Boulos não é um cara do trabalho, esse Boulos, o negócio dele era invadir, né? Casas no meio da cidade. Ele vivia de quê? Quem é que bancava? Porque ele tem conta para pagar, ele tem filha para criar, como é que faz? Você fazia o quê? De onde é que você tirava o dinheiro para pagar suas contas se você estava com o movimento do sem-teto fazendo ocupações na cidade? O movimento sem-teto nunca invadiu a casa de ninguém. Eu desafio qualquer um dizer que teve a casa invadida pelo movimento sem-teto. Pelo contrário, o movimento sem-teto dá casa para as pessoas. Nós demos casa para mais de 15 mil pessoas, Chico, e casa boa. Você sabia que o primeiro empreendimento de moradia social do Brasil, não é de São Paulo não, do Brasil, com elevador e varanda, foi feito pela gente, pelo Movimento Sem Teto? Onde? Condomínio João Cândido, em Taboão da Serra, aqui na região metropolitana, 400 apartamentos. Era um prédio abandonado? Não, a gente construiu, numa parceria com o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, do governo federal, do Lula. Construímos. O Lula foi inaugurar, entregar a chave junto comigo. Hoje, o maior programa, ficam dizendo, eu vejo até o prefeito de São Paulo às vezes falar esse tipo de coisa, a invasão. O maior empreendimento de moradia social na cidade de São Paulo hoje é do Movimento Sem Teto. Chama Copa do Povo, 2.650 apartamentos na Zona Leste, lá em Itaquera. 2.650. Chico, o que o movimento faz? O movimento identifica imóveis que estão abandonados, não é a tua casa, não é a tua casa de veraneio, não é a casa que você tem para alugar, a casa que você ganhou de herança, não é isso, tem nada a ver com isso. Ninguém vai tomar a casa de ninguém que o cara ganhou duas casas de herança. Isso é o meme, que infelizmente hoje acaba pautando a consciência de algumas pessoas na política. Não, imóvel, está abandonado há 20, 30 anos, pega esses prédios que estão vazios no centro da cidade, gerando insegurança, né?
deteriorando o centro, Mocosando bandido. mocosando bandido. Pessoal, esses imóveis, às vezes, devem mais IPTU que o valor do próprio imóvel. Está ilegal. Pelo Estatuto da Cidade, ele já deveria ter sido desapropriado e transformado em moradia popular. Isso é lei, não é a minha opinião, não é o movimento sem teto, é lei. Lei federal aprovada no governo Fernando Henrique em 2001. Agora, não se cumpre. O que o movimento faz? Vai até esses imóveis, pressiona o poder público para que cumpra a lei. Você imagina, Chico? Saiu agora o censo, 1 a cada 5 imóveis do centro de São Paulo está vazio, abandonado. Você imagina aqueles 20%. prédios? 20%. Você imagina aqueles prédios que hoje estão pichados, largados, reformado, um retrofit, virando casa para as pessoas? Você não só vai resolver o problema da moradia de muita gente, como você vai devolver vida para o centro. Vida é gente, é movimento. As pessoas acham que esses prédios vão virar uns favelões. Jesus, olha, tem exemplos. Isso já foi feito e deu certo. A gente não pode deixar o preconceito pautar a realidade, a experiência, porque está lá a experiência. Deu certo. Nós entregamos, nós fizemos isso. A Universidade Federal de Minas Gerais fez um estudo que mostra que em São Paulo são cerca de 60 mil 53 mil pessoas em situação de rua. 53 mil pessoas vivendo nas ruas, sem um teto. E te digo mais, 53 mil pessoas sem casa, na rua, e 589 mil imóveis abandonados na cidade de São Paulo. Mais de 10 vezes mais. Se tivesse uma política para isso, resolve. Alguns desses imóveis, Chico, são do INSS. Mas por que do INSS? O que o INSS tem a ver com prédio? O INSS, alguma empresa tinha dívida com o INSS, não pagava, executava o prédio e fica lá vazio. Aí eu fui lá conversar com o presidente do INSS. Eu falei, Stefanuto, levanta para mim o quanto de prédio que tem do INSS. Ele levantou. Fui na mesa do Lula. Falei, presidente, tem isso aqui em São Paulo, e se levantar no Brasil todo vai dar um monte. Aqui no centro de São Paulo, mais de 40, só do INSS. O Lula topou, levantou e lançou mês passado agora um programa de uso de 400 imóveis da União para requalificar e virar moradia popular em todas as capitais brasileiras. Quantos anos você vem trabalhando com isso, com Sem Teto? Chico, movimento? Eu entrei no movimento com 18 anos de idade. Fiquei mais de 20 anos no MTST, convivendo com as pessoas, vendo como resolve o problema. Como é que você bancava a sua vida? Esse é um ponto. Eu, quando estava no último ano de faculdade, eu estudando filosofia, foi aprovada a lei de que era obrigatório professor de filosofia nas escolas. Só que não tinha professor. Aí eles chamaram o ultimanista. E eu queria, fiz faculdade para ser professor, falei, eu vou. Fui, comecei a trabalhar numa escola estadual, lá em Budas Artes, chamada Maria Auxiliadora. Dando aula de filosofia? Dei aula de filosofia. De lá, fui para outras escolas, fui dar aula na Faculdade de Mauá, depois fui dar aula na Escola de Educação Permanente, da Faculdade de Medicina da USP, passei alguns anos dando aula na Escola de Educação Permanente. Dei aula na Escola de Sociologia e Política, a ESP, que é um celeiro de gente muito boa, aqui no centro, né, na Vila Buarque. Dei aula em cursos do Instituto Polis, Direito à Cidade. E até eu ganhar a eleição, ou concorrer à eleição, porque eu tive que me afastar quando candidato, estava dando aula na PUC, pós-graduação. Além de dar aula, que é minha paixão e também minha profissão, eu publiquei 3 livros, fui colunista da Folha de São Paulo, fui colunista da revista Carta Capital, remunerado, lógico. Esse foi meu trabalho. Sustentei dessa maneira. Eu acho muito engraçado, às vezes tem uma inversão de valores. Eu vejo os bolsonaristas. Bolsonaro outro dia disse, ele próprio, o Boulos não trabalha, vagabundo. O Bolsonaro... 107 imóveis da família, 51 comprados em dinheiro 51 em dinheiro vivo, exatamente. O cara nunca fez nada, ele ficou 27 anos no Congresso, Chico. Como é que o cara junta esse dinheiro? Ele diz, Chico, que eu não trabalhava. Bom, vamos falar só de trabalho parlamentar. Ele ficou 27 anos. Sabe quantos projetos de lei ele aprovou? 2. Eu, em um ano, no meu primeiro ano na Câmara, aprovei 3. Bolsonaro vem dizer que não trabalha.
esses 3 que você aprovou? O primeiro, o das cozinhas solidárias, que transformou em política pública, virou um dos pilares de combate à fome, da Política Nacional de Combate à Fome no Brasil, junto com o Programa de Aquisição de Alimentos, que retomou a valorização do governo para a agricultura familiar. Sabe qual é o problema do agricultor familiar, Chico? Ele produz e não tem para quem vender. Aí ele tem que vender mais barato para o grande para conseguir escoar a produção dele no mercado. O Programa de Aquisição de Alimentos que eu relatei na Câmara retomou, porque o Bolsonaro tinha acabado, ele já tinha sido criado lá atrás no governo Lula. O que ele fez? O governo vai comprar do pequeno agricultor, pelo preço justo. E fazer esses alimentos também para a merenda escolar, para as cozinhas solidárias, que o programa criou. O Pronaf funcionando. E ali com pequeno. E além de tudo, para fazer estoque regulador. O que é o estoque regulador? Agora a gente vai aumentar o preço do arroz. Isso tem a ver com El Ninho, problema sazonal, variação das commodities. O governo tendo estoque regulador, tem lá nos silos toneladas, milhares de toneladas de arroz. Aumentou o preço do arroz, o governo bota arroz no mercado. Pela oferta e procura, o preço baixa. Cozinhas Solidárias é o primeiro projeto que eu aprovei. Segundo, aprovei o projeto do golpe do consignado. Não sei se você já ouviu isso. Para combater o golpe do consignado. Chico, eu não conhecia. Eu fiquei estarrecido. Uma senhora foi no meu gabinete lá em Brasília, com o neto, dizendo: ô deputado, eu tive um problema, eu estou aqui passando em gabinetes porque eu quero ajuda. Me falaram, me ligaram, eu me aposentei. Antes de eu receber a primeira aposentadoria, eles já sabiam, me ligaram, dizendo que eu tinha direito a 20 mil. Aí eu falei, tá bom. Aí botaram os 20 mil na minha conta, eu achei que tinha direito e começaram a cobrar o consignado com juro no mês seguinte. Ela nem assinou, era um golpe. Que esses caras pegam dado da Previdência, tem esquema, pegam, começam a ligar para as pessoas desinformadas. Era uma senhora sem instrução. Aí eu pedi para a minha equipe pesquisar. Falei, vamos levantar isso aqui. A maior fonte de reclamação de crédito de consignado no Brasil é o golpe do consignado. Eu falei, vamos para cima. Botei um projeto de lei. O banco, a financeira, que fizer sem anuência, sem explicação, sem assinatura da pessoa, sem não sei o quê, botou o dinheiro na conta da pessoa, o dinheiro vai ficar para a pessoa, como multa, e o banco não pode cobrar nada. Pá! Que aí você desestimula. Você acha que algum banco vai fazer depois que faz isso? Aí foi uma briga, você sabe que lá na Câmara conseguimos aprovar, deu uma modificada no projeto, mas a pessoa vai ficar com uma parte do valor e o banco não pode cobrar. Consegui aprovar na Câmara. E o terceiro, que eu aprovei no fim do ano passado, foi o do monitoramento das políticas públicas. Que é uma coisa que sempre me intrigou, Chico. Tem um monte de programa social, um monte de política pública. Quem avalia a política pública? Se está funcionando, se não está, se está reduzindo a desigualdade, se não está. Então criamos uma avaliação anual no mês de agosto das políticas públicas de combate à desigualdade. Quem vai avaliar, além do governo federal, junto com o Conselhão, uma equipe da Câmara e fazer projetos de lei para poder melhorar e aprimorar os programas. Detalhe, Chico, eu aprovei esses 3 programas com votos de deputados do PSDB, do MDB, do União Brasil, do Republicanos. Por quê? Porque tá lá, cara, pra você conseguir alguma coisa, isso eu aprendi como deputado, já aprendi na minha vida política, mas isso também vai fazendo a gente amadurecer e entender. Você precisa dialogar com todo mundo, com quem pensa diferente, não só com quem pensa igual. E fiz isso e conseguimos mostrar resultado. Assim, o meu lema é o seguinte, nós temos que amadurecer sem amolecer. Sem esquecer por que a gente está lá, o que nos move, os princípios. É não trair seus princípios, ser sempre solidário e leal ao sentimento do povo e fazer diálogo com todas as pessoas para conseguir realizar. Se ergues da justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. Essa tem que ser a nossa pátria. A gente tem que lutar por um Brasil mais justo, mais humano, mais solidário. O Brasil tem tudo para ser isso. Com o potencial que tem, com as riquezas naturais que tem, com o povo diverso que tem. O Brasil não combina com autoritarismo, com intolerância, com arma. O Brasil combina com outra coisa. Com isso que a gente está falando aqui. Com dividir esse pão de queijo. Divide aí. Não, vai comer inteiro, não daqui. Vamos ver se a cidade de São Paulo, aqueles que eu já te conhecia,
E eu sei dos seus sonhos, eu sei do que dá sentido à sua vida, né? Agora, vamos ver se quem não conhece direito chega mais perto e vê que pode sonhar junto, né? Aliás, dizia o Raul Seixas, cantava, né? Sonho que se sonha só, é só um sonho. Sonho que sonha junto, vira realidade. Obrigado. Obrigado, viu? Querido. Tamo junto. Se inscreve, ativa o sininho para poder ver todos os nossos vídeos por aqui.